Esta é a terceira parte do Consultório, o seu programa de início de tarde no Porto Canal e que pensa na sua saúde e bem-estar. Os ensaios clínicos são investigações essenciais para o avanço terapêutico. Avaliam a segurança e eficácia de tratamentos em ambiente controlado. Apesar de cruciais, enfrentam desafios como o recrutamento de participantes e a garantia de rigor científico. Vamos melhor conhecer a sua relevância com o contributo da enfermeira Liliana Silva. Seja muito bem-vinda, muito obrigado por se juntar a nós. A enfermeira que está ligada ao LS Matosinhos, centro de referência no domínio público na área da saúde. Vamos começar então por olhar, numa perspectiva mais macro, como é que a intervenção pode ser eficaz em saúde. Como é que nós chegamos a esta conclusão? Bem-vinda. Obrigada pelo convite. De facto, nós temos um desafio muito grande, é perceber se uma intervenção terapêutica, seja ela uma intervenção, uma técnica, um medicamento, como é que nós sabemos se ela é de facto eficaz numa determinada doença para resolver um problema à pessoa. E nós só conseguimos saber isto através de um método científico, que tem um conjunto de estudos, depende muito dos desenhos de estudos, mas há apenas um que nos garante, então, qual é... garante perceber se de facto aquele medicamento ou aquela intervenção é eficaz ou não. E são os estudos experimentais. Os estudos experimentais têm algumas condições, que são ter um controlo da intervenção que estamos a fazer, para não garantirmos que é mesmo aquela intervenção daquela forma que é eficaz, e também uma aleatorização, uma atribuição aleatória de intervenção. Isto implica que haja pelo menos 2 grupos, muito simplesmente é como se lançássemos a moeda ao ar e se sair cara, o participante é alocado ao grupo A e se sair croa é ao grupo B. Isto é importante porquê? Porque controlamos a intervenção, temos um controle muito rigoroso, de acordo com o desenho do estudo e do protocolo do estudo, um controle muito rigoroso da intervenção propriamente dita. Sabemos com que frequência é que está a ser utilizada, a dose, no caso dos medicamentos, e temos também controle na população, no sentido em que esta aleatorização permite tornar estes 2 grupos comparáveis. Ou seja, eu consigo perceber que se tiver-me a testar uma determinada intervenção numa doença pulmonar obstrutiva crónica, eu sei que os grupos, com esta aleatorização, a probabilidade de ter grupos em que um tem doentes muito graves e o outro muito leves é muito reduzida. E por isso, se eu lançar uma moeda ao ar 1000 vezes, a probabilidade de sair 700 de um lado e 300 do outro começa a ser cada vez mais reduzida. E isso garante que eu possa depois dizer, ok, esta intervenção é eficaz nesta doença ou naquilo que eu quero testar e este resultado não é obra do acaso. Nas diferentes facetas da ciência, da medicina, torna-se importante, obviamente, percebermos como é que uma patologia pode ter diferentes abordagens. É um desafio também recorrente que enfrenta também na sua profissão como enfermeira e também como investigadora. Quais é que são os elementos essenciais, então, que compõem o desenho deste ensaio clínico? Já o olhamos aqui muito superficialmente, mas então, se os pudermos aqui dissecar, como é que conseguimos classificá-los, claro? Algumas fases mais importantes do ensaio clínico, uma delas é a construção do protocolo, o desenho do estudo. E eu tenho que desenhar este estudo de maneira a garantir que existe uma viabilidade interna, ou seja, isto quer dizer que eu vou medir exatamente aquilo que pretendo medir. Podemos dar um exemplo muito simples de perceber. Para avaliar, se eu pretendo avaliar o efeito de uma determinada intervenção ou medicamento no ritmo cardíaco, eu posso fazê-lo com a telemetrização, por exemplo, da pessoa, com os elétrodos e perceber exatamente como é que está a comportar-se o ritmo cardíaco daquela pessoa, e isto dá-me alguma robustez nesta avaliação, alguma segurança, ou posso colocar as mãos nas artérias das pessoas e tentar perceber, olha, é mais ou menos assim. Isto não nos dá a mesma segurança. Portanto, o desenho do estudo, a forma como os investigadores desenham o estudo e desenham quais são os mecanismos que vão utilizar para esta avaliação, permite-me aferir se, de facto, eu estou a avaliar aquilo que acontece na realidade. Por outro lado, e muito importante, é perceber se se tem validade externa, se eu posso generalizar aqueles resultados que estou a ter com esta intervenção ou neste ensaio clínico, se posso generalizar para a população. E para isso eu preciso de população, que haja uma representatividade da população, que haja pessoas com a doença e nas suas várias fases, doença leve, doença moderada, doença grave, dependendo daquilo que estamos a falar, e então preciso que haja pessoas a participarem nos ensaios clínicos para que eu possa, no final, dizer, muito bem, esta intervenção tem este efeito nas pessoas e não só nas pessoas com doença leve, mas também nas doença grave. Ou nas doença leve tem este efeito, na doença grave tem outro.
Isto é muito importante e para isso nós precisamos que a população participe nos ensaios clínicos. Então, simplificando ainda mais para quem nos vê, imaginemos que temos um grupo que depois vai ser dividido de indivíduos que sofrem de enxaqueca crónica e em que é importante perceber como é que vamos adotar aqui terapêuticas que podem ser mais eficazes no combate a esta enxaqueca. As pessoas podem, então, disponibilizar-se junto de um centro de investigação ou de uma unidade de saúde, dizendo que, ok, estou aqui disponível para esse procedimento. Depois, como é que se dá toda a sequência deste acompanhamento a estas pessoas, porque imagino que são tratadas com todo o rigor científico e ético. E clínico e também, clínico, sobretudo. claro. Isto é uma grande vantagem para quem participa em ensaios clínicos, é ter essa avaliação. Primeiro, tem um acesso a tratamentos inovadores, tratamentos que estão ainda a ser estudados, alguns ainda numa fase de pré-aprovação para comercialização, no caso dos medicamentos, mas outras intervenções que já podem até ser utilizadas, mas que estamos a testar para outro tipo de patologia, outro tipo de efeito, se elas também são eficazes. A importância é que a pessoa tenha acesso a todo este controlo, tem um controle do seu estado de saúde muito mais rigoroso e muito mais apertado, porque está a ser monitorizada em várias variáveis, não só aquele resultado que nós estamos à procura. Como é que a pessoa pode procurar? E isto aqui é um verdadeiro ato de altruísmo das pessoas ao participarem, ao voluntariarem-se num ensaio clínico. As pessoas podem participar, primeiro, através do seu médico. No caso de enxaqueca crónica, acredito que o neurologista, caso tenha conhecimento de algum ensaio clínico a decorrer, fará então esse screening e perceber se a pessoa é ou não elegível a participar naquele ensaio clínico. Se a pessoa se quiser voluntariar e dizer, ok, eu estou disponível, no caso de aparecer algum ensaio em que eu cumpra com os requisitos, os critérios de inclusão e exclusão, eu quero voluntariar-me. Na Unidade Local de Saúde de Matosinhos, estamos então a desenvolver uma plataforma, sobretudo na nossa página na internet, que eu convido a visitar. Portanto, Serviço de Investigação e Epidemiologia Clínica e Saúde Pública Hospitalar da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, e lá nós vamos ter, em breve, estamos a trabalhar nesse sentido, um formulário onde as pessoas poderão dizer, então, informar quais são as suas características básicas que nós vamos questionar, e estamos ainda a trabalhar no sentido de perceber quais são essas características importantes de percebermos a quem se quer voluntariar, ou então podem enviar um e-mail para o nosso Serviço de Investigação para voluntariar, dizer características como idade, o género, e dizer se têm ou não alguma patologia conhecida ou se são saudáveis, porque também é preciso fazer investigação em pessoas saudáveis, dependendo da fase do ensaio clínico que estamos a falar. Importa desmistificar um conjunto de mitos associados aos ensaios clínicos. Um deles, e que provavelmente passa pela cabeça de quem nos vê, é a questão relacionada com os fármacos. Ou seja, um ensaio clínico não é necessariamente um teste de fármacos, correto? Os fármacos, as novas moléculas de fármacos, elas passam por um controle muito rigoroso antes de serem feitos os ensaios clínicos de larga escala, que são necessários pré-aprovação pelo IFARMED, no caso de Portugal. Nós desenvolvemos, portanto, uma vez que uma molécula pode ser desenvolvida ou pode ser descoberta, a penicilina foi descoberta, foi um acaso. Foi nas férias, descobriu-se que a penicilina era crescia um bolor e ao redor do bolor não crescia uma determinada bactéria. Então, suscitou ali um interesse, mas claro que nós não pegamos no bolor e passamos diretamente para as pessoas. Claro. Portanto, há todo esse trabalho feito, são estudos pré-clínicos. A partir do momento em que temos intervenção em humanos, então já falamos em ensaios clínicos. Quando falamos em medicamentos e dispositivos, o que temos que fazer antes deles serem aprovados para serem comercializados, temos que passar por 3 fases. Numa primeira fase, os ensaios clínicos de fase 1, nós vamos avaliar a segurança. Vamos avaliar num conjunto pequeno de pessoas saudáveis, vamos avaliar se o medicamento de facto é seguro. Fim dessa fase, passamos para a fase 2. Numa fase 2 já temos um bocadinho mais pessoas, mas consideramos centenas, pouco menos, milhares de pessoas talvez seja demasiado, centenas de pessoas. E aqui já incluímos pessoas com doença e aqui vamos tentar perceber, continuamos a tentar perceber se o medicamento é seguro, mas também já avaliamos a eficácia terapêutica e avaliamos também qual é a dose que é necessária para ter o efeito pretendido.
Passamos estas 2 fases, então aí já passamos para ensaios clínicos de fase 3, aí já temos milhares de pessoas. E, tendo em conta a tal representatividade da amostra que precisamos de garantir, são ensaios que habitualmente não são feitos só aqui na ULS de Matosinhos, são ensaios multicêntricos, são feitos em várias zonas do país e do mundo. Portanto, já vamos garantir que aquele medicamento é eficaz no tratamento da enxaqueca crónica, não só aqui na população de Matosinhos, mas na população em todo o mundo. E só quando eu consigo garantir que esse medicamento é seguro e é eficaz e consigo monitorizar os efeitos secundários que esse medicamento traz, porque é muito bom saber que determinado medicamento pode causar uma diarreia. Estou a pensar num antibiótico, causa uma diarreia. É importante eu saber que, dado que o doente está a tomar aquele antibiótico, é expectável que tenha diarreia. E isto faz com que, se o doente procura o seu médico com diarreia, o médico não vai fazer análise e outro tipo de medicação, porque a probabilidade de ele ter diarreia associada ou como efeito secundário daquele medicamento que está a tomar é muito elevada. Mas isto é preciso medir, é preciso monitorizar, é preciso estudar. E esses ensaios de fase 3 permitem termos esta segurança. Findo deste ensaio de fase 3, e de acordo com os resultados, o Infarmed, que é em Portugal, que regula esta autorização, vai então dar autorização para a comercialização do medicamento. Depois, ainda temos os de fase 4, que são estudos que, no fundo, avaliam uma grande quantidade de pessoas, porque o medicamento já está em circulação, mas queremos saber os efeitos secundários a longo prazo, continuamos a garantir a segurança, e qual é realmente a prevalência dos efeitos secundários que vão surgindo. E já vamos olhar, provavelmente, e se assim nos permitir, alguns exemplos de que se recorde que tenham sido mais vincados, em que os ensaios clínicos tiveram, de facto, um sucesso muito significativo. Vamos olhar então agora e vincar, porque eu sei que isto é muito importante, falávamos há pouco em off, este relevo de desmistificar e de conseguir também transmitir às pessoas este rigor ético que existe e que é importante nortear a vossa atividade. Quais são então estes princípios éticos que norteiam a atividade de quem está a trabalhar com os utentes nestes ensaios clínicos? Tem que haver sempre um benefício expectável para a pessoa que vai participar. Todos os ensaios clínicos estão avaliados por uma comissão de ética. Os ensaios clínicos, especificamente com medicamentos e dispositivos médicos, são avaliados por uma comissão de ética especializada nesta área, isto em Portugal. Portanto, todos eles passam por uma estrita avaliação. Todas as intervenções, sejam elas farmacológicas ou não, elas têm riscos e benefícios. Qualquer intervenção cujo risco seja superior ao benefício não vai ser testada e não vai passar à partida numa comissão de ética, nem sequer é desenhada, nem sequer como boa prática clínica não vai acontecer. Portanto, o risco e o benefício existe sempre, mas o benefício tem que ser sempre superior ao risco para que seja então testada esta intervenção. Portanto, garantidos esses princípios éticos, nós depois avançamos com uma estrita um desenho do protocolo onde tem tudo que está salvaguardado. Protocolo esse que vai ser meticulosamente escrutinado pela Comissão de Ética e também pelas pessoas que vão avaliar e vão aprovar a realização do estudo, seja onde for, e, portanto, estão garantidas estes cuidados, esta segurança da pessoa que participa está sempre garantida. Além de que, nomeadamente nos fármacos, mas outras intervenções que podem... Por exemplo, estou-me a lembrar das cirurgias. Nós sabemos que uma determinada técnica cirúrgica é mais eficaz ou menos eficaz mediante ensaios clínicos que são feitos. Podem ser ou não rigorosos ensaios clínicos, porque pode não haver uma aleatorização, outro tipo de estudos, mas só testando, só estudando, é que sabemos que uma determinada intervenção cirúrgica é eficaz ou não. E neste trabalho que imagino já muito diversificado que tem feito na área da investigação, recorda-se de algum ensaio que tenha sido mais desafiante nestes últimos que possamos aqui elencar? Eu trabalho eu estou neste momento a desenvolver um ensaio clínico na área da reabilitação respiratória e é desafiante. A grande diferença dos ensaios clínicos, vamos chamar-lhe pragmáticos, para aqueles que são mais controlados, nomeadamente os de fase 3, da parte farmacológica, é termos aquela variável que é o mundo real. O mundo real, as pessoas no mundo real não se comportam da mesma forma do que quando se comportam quando estão a ser monitorizadas e estritamente avaliadas. Então, o que é importante aqui? É nós percebemos como é que conseguimos ajudar as pessoas tendo em conta a sua adesão ao regime terapêutico. Isto é muito simples de perceber, deixe-me fazer uma analogia que não é da minha autoria, mas que eu ouvi esta analogia num congresso e achei muito inteligente.
um carro, eu vejo um Jeep no stand e tenho as informações do Jeep, que ele consome X aos 100 e tem este desempenho. Muito bem, isto tudo em laboratório, vamos chamar-lhe assim, no stand e em fábrica. Mas o que eu quero saber é como é que aquele Jeep se vai comportar quando eu for fazer uma brincadeira em todo o terreno e tiver lama e chuva e vento. Será que ele se vai comportar da mesma forma? Isto é o grande desafio na parte da investigação clínica, é perceber, ok, eu tenho uma eficácia de um medicamento ou de uma intervenção quando as coisas são controladas, mas depois quando as pessoas estão na sua vida real, então aqui as coisas já são diferentes, porque elas podem aderir ou não, podem tomar o medicamento à hora certa ou não, podem fazer a intervenção que está proposta ou não, podem fazê-la de maneira diferente ou não. Estes estudos pragmáticos, estudos de vida real, são muito importantes para nós profissionais de saúde compreendermos de que forma realmente conseguimos ajudar as pessoas e qual é a efetividade, já não falamos em eficácia, falamos em efetividade desta intervenção. Há muito para falar sobre este tema, é de facto fascinante e imagino que os desafios sejam monumentais por vezes, nomeadamente na questão do recrutamento. Este recrutamento já percebemos que depende muito da boa vontade, do altruísmo de quem acaba por se propor aos ensaios. Esta boa vontade e este altruísmo, de que forma é que podem ser ainda mais estimulados para lá da formação e da informação? Porque sabemos que, por vezes, não é apenas isto que funciona. A informação é importante e o que estamos a fazer aqui também é importante, que é no sentido de dar esta informação e tentar desmistificar, não é? Os ensaios clínicos e o que é isto dos ensaios clínicos. Não somos cobaias, se nós hoje temos uma cefaleia, uma dor de cabeça e temos um comprimido que sabemos que vai melhorar, é porque alguém já teve que se sujeitar a um ensaio clínico e ser voluntário num ensaio clínico para para testar este medicamento e para testar a sua eficácia. Portanto, tudo o que nós temos hoje a nível de fármacos e mesmo de intervenções terapêuticas, sejam farmacológicas ou não farmacológicas, todas elas já foram testadas. E por isso a nossa parte é esta. Ou seja, se o médico que acompanha o doente, no caso dos fármacos, ou o enfermeiro, ou outros profissionais de saúde estão a desenvolver ensaios clínicos para testar determinadas intervenções, então elas vão propor às pessoas que entendem que fazem parte daquele grupo de pessoas que são elegíveis a participar neste ensaio. E têm também benefícios, caso contrário, não estariam a ser contactadas. Perceber que é seguro, perceber que as pessoas têm acesso a um tratamento com bastante rigor na construção do ensaio, perceber também que os ensaios clínicos, de acordo com o seu desenho, tem grupo de controle, o grupo comparador, ou seja, um grupo que vai receber esta intervenção e um grupo que não vai receber aquela intervenção. E isto depende do desenho do estudo. Pode ser, se for uma coisa nova, que não existe comparador, podemos testar contra placebo. É a mesma coisa que eu tomar um comprimido com a molécula que eu estou a querer testar e o outro grupo toma um comprimido de açúcar, por exemplo. Aqui eu estou a testar a eficácia deste medicamento contra coisa nenhuma. Ao passo que existem outros, quando eu tenho já um medicamento, imaginem que tenho um medicamento para a enxaqueca crónica, mas eu agora desenvolvi outra molécula que acredito que seja mais eficaz ainda na dor, na resolução da enxaqueca crónica. Então eu tenho que o testar com o comparador o outro medicamento e perceber se de facto ele não é pior, não funciona de forma pior que este que já existe no mercado. Mas isto é tudo um procedimento, um processo que é desenvolvido e que é devidamente estudado e aprovado e avaliado pelas comissões de ética, pelas comissões de controle de proteção de dados e pelos investigadores que trabalham nessa área, e depois a pessoa, o risco que corre é um risco muito controlado e está sempre a ser monitorizado e, portanto, há sempre vantagens para as pessoas e para todos nós. E a conversa, de facto, vai-se desenrolando e o tempo vai-se esgotando quando é, de facto, interessante. Foi um grande gosto contar com a doutora Liliana Silva, a enfermeira Liliana Silva, nesta edição do consultório, para falarmos sobre a importância da investigação e dos ensaios clínicos, que está também a ser desenvolvida pela ULS Matosinhos. Muito obrigado, foi um gosto, até à próxima. Obrigada. Muito obrigado. Na próxima parte do consultório voltamos e esperamos que, por si, obviamente, desse lado, regresse connosco dentro de breves instantes. Até já.